Opa, estamos de volta com os donos da bola. Mandar um alô aqui pro Benedito Márcio Coutinho, dizendo aqui, ó, nós aqui do Empório Coutinho sempre estamos assistindo esse ótimo programa. Obrigada aí pela sua audiência e pela sua companhia todos os dias, viu? Empório tem de tudo, hein? Ó, quando fala, pô, manda aí. Gente, seguinte, já segunda-feira nós ficamos devendo aqui para você alguns resultados dos jogos da sede de São José dos Campos da Copa Bandivale de Futebol de Base. A galera pediu aqui, ó, então você vai conferir agora todos os resultados da primeira rodada e também os jogos do fim de semana. Veja aí. Na categoria Sub-8, destaque para a goleada do São Paulo sobre o CFA por 8-1. E nova goleada também no Sub-10, 7-1 do São Paulo Taubaté sobre o CFA. Aliás, o tricolor de Taubaté levou a melhor sobre o CFA também nas categorias Sub-11, Sub-12 e Sub-14. Já na sede de São José dos Campos, na categoria Sub-8, destaque para a vitória do Crack Net sobre o 1º de Maio por 3-2. Na categoria Sub-10, o Sport Clube 1º de Maio goleou o Corinthians de Caçapava 5-1. Na categoria Sub-11, o Damasco bateu o Corinthians de São José por 4-0. Na categoria Sub-12, o Bola na Rede bateu o Sports Inter por 2-1. E na Sub-14, o R10 venceu o Sport Clube 1º de Maio por 2-0. A segunda rodada acontece neste fim de semana. Na categoria Sub-8, destaque para o confronto entre São Paulo Caçapava e o São Paulo Taubaté. Já em São José dos Campos, tem Crack Net e o Corinthians de São José. Na categoria Sub-10, o Piaque Campos enfrenta o São Paulo Taubaté. E o Cruzeiro de Jacareí enfrenta o Sport Clube 1º de Maio, com sede em São José dos Campos. Na categoria Sub-11, tem o confronto entre CFA Vale e Crack Net em Taubaté. Na Sub-12, 2 jogos. No sábado, R10 e São Paulo Taubaté. E domingo, CFA Vale e Abesc de Caçapava. Domingo, tem Esportes Inter e Cruzeiro, e Damasco e Bola na Rede. E na categoria Sub-14, também acontecem 4 jogos entre sábado e domingo, com destaque para o confronto entre o Tricolor de Taubaté e o Fluminense. Tá aí todos os jogos, então, para o pessoal de São José dos Campos e do pessoal de Taubaté também, das duas sedes da Copa Bandivale de Futebol de Base. Molecada correndo muito. A molecada tá fervendo nos jogos, grandes goleadas ali também, Antônio Carmo. Inclusive jogadores que fazem parte da CFA também, ou de outros times, que estão muito bem encaminhados em grandes times do nosso país também. E é por aí, começa assim, devagarzinho, vai indo, com confiança, com respeito, no estilo de jogador, né? Cabelinho. Celular já novo. O fone de ouvido. A gente estava comentando ontem, eu vi uma matéria, a Band transmitiu o jogo do PSG contra o Real Madrid. Sim. Né? E aí o repórter da Band estava lá. Todo mundo esperava um grande jogo, né? O jogo não rendeu, mas foi recorde de audiência da Band de São Paulo. Tá? O pessoal está acompanhando com a TV aberta que transmite, né? E aí, na saída, o repórter da Band entrevistou o Ibrahimovic. Ele estava simplesmente de sobretudo, paletó, gravata. E o cabelinho. Arrumadinho. E aqui no Brasil, os caras saem com camiseta, já saem com bonezão já virado para trás e tal, né? Isso porque o Ibrahimovic ainda é marrento, né? Ele ainda é marrento ainda. Tem o estilão dele lá. A diferença é grande. Tem gente até que pergunta por que ele não faz uma plástica naquele narigão dele, mas o nariz é o charme dele, né? É registrado, marca registrada. Ó, lembrando, gente, que a gente tá falando de Copa Bandivale de Futebol de Base, que todas as informações, inclusive as fotos dos times e dos jogadores, você pode conferir na página do Facebook, é facebook.com/Copa Bandivale de Futebol de Base. facebook.com/Copa Bandivale de Futebol de Base. Você já acha na hora e começa a acompanhar também todos os resultados, tá? Agora, nesse final de semana também, Antônio Carmo, nós temos a segunda rodada para os marmanjos da Copa Bandivale de futebol amador, Antônio Carmo, com grandes marmanjos e grandes jogadores também. Vamos conferir aí quais serão os próximos jogos. Domingo, às 10h40 da manhã, o Atlético Mineiro recebe o Santana. Também no mesmo horário, o Sertãozinho enfrenta os Jovens Juventus. Às 3h40 da tarde, tem Parque Meia Lua e Silveiras. E Força Jovem e Caraguatatuba. Às 10h40 da manhã, o Porto recebe o Ubatuba no estádio da AD Paraíba. No mesmo horário, tem Centro Histórico de Paraty e Intervale de São José dos Campos. E também às 10h40 da manhã, o Caçapava recebe o Vila Garcia de Jacareí.
Show de bola. Antônio Carmo, tem algum time que está na penumbra aí, que vai ter um jogo mais difícil nessa rodada? Eu colocaria o jovem Juventus de Paraibuna, lá do Everton, porque eles perderam em casa por 3-1 pro Sertãozinho, que é o atual vice-campeão amador da Liga de São José dos Campos. Mais difícil de recuperar agora, chegar né? em casa... É aquilo que aconteceu na Copa do Brasil, que o São Paulo perdeu do Santos, todo mundo sabe da dificuldade que será. Tem que lembrar, não, né? Mas é verdade, ué. É similar, né? E o time perdeu em casa por 3-1. Então ele tem que chegar agora em São José, no campo do Sertãozinho, e ganhar no mínimo de 3-1 ou de 2-0, não tem gol dobrado, marcado fora de casa, ganhar por 2-0 para levar para os pênaltis. Então, a vida dele é mais complicada. No resto, está tudo em aberto. A Band vai mostrar, domingo nós vamos filmar o jogo lá em Caçapava, no estádio Satira de Oliveira, entre o Caçapava e o Vila Garcia. Sim. Caçapava ganhou fora de casa por 2-1, mas o Vila Garcia tem um baita time, pode perfeitamente ganhar o jogo em Caçapava, levar para os pênaltis e tal. Um jogo que, apesar da vantagem do Caçapava ter vencido fora de casa, não é definitivo, né? E muitos dos outros jogos, tudo em aberto, tudo pode acontecer, vamos ter aí grandes emoções. Os árbitros já estão definidos. Tem o Tito, nosso convidado do Band Vale Esporte recentemente, apita Atlético Mineiro e Santana, grande clássico joseense no campo dos alemães, sou árbitro de Federação Paulista, o Rodrigo da UAF apitando lá em Tremembé, enfim, dá uma olhadinha no site copabandvale.com, você vai ver tudo lá, os árbitros, os assistentes e os representantes que são escalados pelo Mauro Pavanetti, um fã do seu trabalho. E que assiste muita gente aqui também todos os dias nos Donos da Bola. Antônio Carlos, só um comentário. A gente está acostumado a ver as rodadas acontecerem nos campeonatos por pontos corridos e tal. E na Copa Band Vale é justamente a Copa do Brasil, primeira rodada. Né? Você já tem a impressão de talvez ir para os pênaltis, né? Já, no domingo poderemos ter jogos decididos nos pênaltis. O nível técnico é muito bom. Você falava da qualidade, André. Por exemplo, no ano passado, a final do ano passado, foi Atlético Mineiro e Jardim Ismênias. Quem acompanhou viu estádio lá da Paraíba recebendo um grande público. Se um cara de fora chegasse e falasse, isso aqui é jogo de Série A2 do Paulista, você podia falar, perfeitamente, né? Porque jogadores ainda em altíssimo nível, atuando, jogadores jovens atuando. Alguns que nunca jogaram no profissional, que também rendem muito. De muita qualidade. O nível técnico da Copa Band Vale é altíssimo. Os caras se preparam mesmo. Todo mundo joga com muita vontade. E a organização também é show, né? Seguinte, hoje tem clássico regional pela última rodada da Copa Paulista de Futsal, a última rodada da primeira fase. São José enfrenta o Ioca de Guaratinguetá às 8 da noite no ginásio do Tênis Clube com entrada gratuita. E é o jogo que vai definir a liderança aí do Grupo B. O Ioca de Guaratinguetá é o líder do grupo e o São José está em quarto lugar, ainda não tem vaga garantida na próxima fase. Mas deve conseguir a vaga ainda, né? O Ioca faz um grande campeonato, legal, está muito bem. Os times do Vale, tirando o Jacareí que está tropeçando, com o Taubaté junto aí bem, vão brigar pelo título. Cabinetop de Guaratinguetá está dizendo o seguinte, se o Mantiqueira, falando do time, se o Mantiqueira fosse administrado pela diretoria do Ioca Futsal, não tenho dúvida que o time já teria saído da segunda divisão. Opinião do nosso telespectador aqui. Obrigada. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São José Basquete, minha gente. Tem decisão do Campeonato Paulista nesse final de semana e ainda mais informações sobre um evento em Cunha. A gente volta já.